Desenhista, pintor, escultor, escritor, poeta e tapeceiro. Dono de uma identidade artística única que o tornou um dos protagonistas das artes plásticas do Rio Grande do Norte. Estou falando de Dorian Gray Caldas. É sobre ele esta edição do programa Viva Cascudo. E o nosso cenário é a Galeria B612 aqui na Ribeira, que expõe à venda obras do artista, como este tapete mural de motivos folclóricos. De estilo expressionista, Dorian Gray foi um artista incansável, que se manteve ativo por 70 anos até a morte em 2017. Em vida, se notabilizou pelo amor à arte em suas múltiplas vertentes. E a gente conhece mais sobre a vida e a obra desse artista potiguar na reportagem de Desiane Moreno e Carlos Jean. Traços e combinação de cores únicas que ganharam o mundo e revelou um dos mais completos artistas do Rio Grande do Norte, Dorian Gray. Nascido em 16 de fevereiro de 1930, o natalense Dorian Gray Caldas descobriu a arte ainda criança, quando fazia desenhos no chão com um pedaço de carvão. Dorian foi criado em meio às artes. Iniciou como retratista, reproduzindo rostos de personalidades, como este quadro de Alberto Maranhão. Mas Dorian Gray nasceu predestinado ao sucesso. A arte ele levava até no nome, como explica o amigo de décadas Diógenes da Cunha Lima. Ele já teve um destino dado pelo pai, que foi o de dar o nome de Dorian Gray, que é um personagem de romance de Oscar Wilde. Mas ele teve essa, eu até brinco com essa palavra, dizendo que a vocação dele era cores, que Dorian, que lembra dourado, ouro, e Gray, que é cinza. Então ele tinha também essa vocação que ia do cinza ao ouro, mostrando na pintura. Talento inquestionável logo surgiria, e o sucesso era apenas uma questão de tempo. Dorian Gray fez parte de uma geração artística influenciada pela Semana de Arte Moderna de 1922, realizada em São Paulo. Inspirado nesse acontecimento, em 1950, junto com Nilton Navarro e Ivon Rodrigues, organizou o primeiro Salão de Arte Moderna de Natal, ocasião da sua estreia como pintor para o grande público. Eu e Navarro fizemos a primeira exposição de arte moderna em Natal. Foi assim um rebuliço, porque era uma coisa nova. Ninguém ainda tinha tido conhecimento do que se estava fazendo ou que já se tinha feito na Semana de 22 em São Paulo. A partir daí, Dorian não parou mais. Com uma produção intensa, seus quadros sempre retratavam a atmosfera do Rio Grande do Norte através de motivos nativos. Fachadas de velhos casarões, engenhos em meio aos canaviais, folhagens, flores e frutos da terra. O folclore com Bumba Meu Boi, pastoril e, em especial, o litoral. Tudo isso fazia parte do universo criativo do artista. O grande legado de Dorian foi registrar a alegria do povo, a tristeza do povo, o vestimento do povo. O povo, por exemplo, os grandes bailados com as pessoas vestidas de reis, de príncipes, de coloridos. Dorian coloriu, ajudou a colorir e a mostrar as cores bonitas do Brasil. A poesia que existe nas marinas, que existe na produção de Dorian Gray, realmente captura quaisquer dos que eventualmente tenham contato com a obra dele. O estilo único e marcante, facilmente identificado nos trabalhos de Dorian Gray, impressionaram e encantaram os admiradores da arte. Logo não demorou para suas obras ganharem o país em inúmeras exposições individuais e coletivas. Uma das coisas mais importantes e difíceis num artista chama-se identidade visual. É quando o artista consegue que qualquer pessoa, quando olhe para a obra, consiga identificar que de fato tem aquele artista, né? E Dorian tem, com muita clareza, esse traço
tem a cor, tem uma paleta, tem toda uma conjuntura de aspectos que fazem com que a gente consiga facilmente chegar a essa constatação, que aquela obra é uma obra magistral e é de Dorian Gray. Atualmente, Manuel Onofre Neto é o maior colecionador das obras do artista no Rio Grande do Norte. O acervo particular conta com mais de 70 peças. As pessoas, os amigos de um modo geral, têm muito presente que eu sou fã incondicional da obra dele em particular. E aí sempre que aparece alguém que quer vender, sempre aparece alguém, enfim, e aí eu sou contactado e me passa isso. E também tem o trabalho que eu faço diariamente junto aos leilões no Brasil todinho, vendo se tem alguma obra disponível, e é comum eu encontrar no Rio de Janeiro, em São Paulo, já encontrei um tapete no Rio Grande do Sul, já encontrei num leilão recentemente em Recife. Eu venho organizando e buscando estruturar um acervo, e a ideia é eu poder colaborar e contribuir com minha comunidade, no caso o interior do estado, né? Eu sou de Martins, o Marizal, nasci em Marizal e Martins, então eu sempre estive lá, é abrir um espaço cultural para poder permitir, possibilitar que outros jovens, adolescentes e tal, tenham a oportunidade de se apaixonar como eu me apaixonei perdidamente pelas artes visuais, especificamente por Dorian Gray. Embora a maior parte da carreira de Dorian Gray tenha sido nas artes plásticas, ele não se limitou à pintura. Enveredou também na literatura, que o levou inicialmente a escrever crônicas para jornais locais. Foi o primeiro passo para a publicação de diversos trabalhos literários. Extremamente culto, erudito, sabia o que estava fazendo. Os textos dele, se não me engano, na Tribuna do Norte, no Diário Natal também, eram textos muito ricos, as crônicas, e como poeta, de uma sensibilidade acima do normal, de uma suavidade, os poemas, e sempre muito ligados ao desejo pela vida. Então, eu considero que Dorian era um intelectual completo nesse sentido de abordar essas várias facetas da escrita. Para ele, eu sinto que era um desafio, porque ele ficou meio chateado por não ter podido ter uma formação acadêmica. Meu pai era muito ligado com a família e ele não queria deixar os pais para ir para o Rio, para Recife, para fazer uma escola de belas artes. Ele preferiu ficar. Então, ele não se formou. E ele ficava meio triste, meio chateado, por ele via no círculo acadêmico, todo mundo tinha se formado, era médico, engenheiro, a maioria advogado, e ele não. Então, ele queria mostrar que ele era tão bom escritor quanto todos os outros, apesar de não ter essa formação, né? E ele tem uma característica que eu acho incrível, que é a facilidade com que ele tinha de se exprimir, de escrever, sem seguir rótulos. Por essa dedicação, ele sempre desejou ser reconhecido como escritor e poeta. Mesmo com várias obras publicadas, isso não aconteceu. A obra poética dele precisa ter mais realce, no mesmo nível do que ele fez nas artes plásticas e visuais. Porque é um poeta muito importante. E ele também sabia disso e quis realizar isso em vida. Eu acho que se em vida ele não teve esse reconhecimento todo como poeta, teve como artista plástico, ele vai ter com a lembrança que nós certamente teremos que fazer acerca da obra que ele produziu no campo poético. Por 56 anos, Dorian foi casado com Wanda, sua companheira de vida. Dessa união, tiveram 2 filhos, Dione e Adriano, família criada nesta casa, no bairro de Petrópolis.
Aqui também funcionava o ateliê e uma galeria de arte, com obras expostas em praticamente todas as paredes. E mesmo após a morte de Dorian, a arte continua presente com quadros cheios de muitas histórias. É o caso dessa Santa Ceia, que desde a década de 70 permanece no mesmo local. Ele pintou a Santa Ceia em verde, foi a primeira Santa Ceia, eu acho. Não sei se foi a primeira, mas eu sei que foi a mais marcante. Verde, azul e só o manto vermelho, né? E minha mãe olhou a Santa Ceia. Essa Santa Ceia não sai daqui. Não, Wanda, não sei o quê. Não sai daqui de jeito nenhum. A relação com a esposa e filhos sempre foi de muito amor, união e arte. Como trabalhava em casa, Dorian tinha a família como inspiração para seu processo criativo. Memórias de uma vida inteira relembradas por Dione com admiração e muito carinho. Eu aprendi a ler e escrever em casa. E painho ensinava assim. O A era uma bonequinha com trancinha. O V era o passarinho, né, voando. Então, o T era a escada que cortava, e começava a cortar a escadinha. Então, foi assim que eu comecei a ler e, ao mesmo tempo, visualizar as letras e também visualizar um mundo aquele mundo que eu via, porque eu via todo dia pintando, né? Eu acordava já com ele pintando. Adriano herdou do pai o gosto pela literatura e poesia e fala da parceria entre os dois, alimentada por longas conversas. Nós temos muitos interesses em comum. Ele gostava muito de desenho, eu também gostava de escrever, e eu adquiri isso. Então, acho que a partir do fim da juventude, da minha juventude, quando eu já estava 18, 19, 20 anos, é que a gente começou a ter mais intimidade nesse sentido. Até o fim da vida dele, a gente conversava muito. A época de almoço, de jantar, eram papos muito longos, entendeu? E meu pai sempre foi muito curioso. Então, as coisas que eu gostava e que ele não sabia, ele me perguntava. É interessante, porque o intelectual, às vezes, tem vergonha de mostrar que não sabe de certos assuntos. Ele era o contrário. Ele queria saber, ele tinha interesse. A alma dele era de uma pessoa muito curiosa. Em 2017, aos 86 anos, Dorian nos deixou. Mas o legado na arte potiguar foi eternizado com suas obras e a vasta carreira. Foi pintor, escultor, desenhista, ceramista, tapeceiro, escritor e poeta. É um artista fantástico que não pode ser esquecido do Rio Grande do Norte, que ele tanto valorizou. Na minha concepção, que venho me dedicando ao estudo das artes visuais aqui no Rio Grande do Norte, seguramente Dorian Gray é um dos grandes, se não o maior expoente das artes visuais do Rio Grande do Norte. Era uma figura humana completa e um dos maiores, como já disse, artistas e intelectuais que o Rio Grande do Norte já teve, pela sua completude, pela sua circularidade, uma visão circular que ele tinha. Um artista autodidata que nunca teve grandes pretensões e jamais pleiteou prêmios por suas criações. Para ele, o artista é um trabalhador como outro qualquer. Particularmente, nunca fui obsessivo nessa coisa de dizer eu vou pleitear um prêmio. O artista é um operário da sua arte, né? Isso nos prova que, além da própria arte, o maior patrimônio deixado por Dorian Gray foi a simplicidade, mesmo tendo sido um grande artista. Um legado único, não é mesmo? E Dorian ainda explorou outra vertente da arte que o tornou conhecido internacionalmente. Estou falando das tapeçarias. Tudo isso a gente vai conferir logo depois do intervalo. Até lá!
febre inesperada, palidez, sangramento sem causas definidas. Fique atento a esses sinais e sintomas. Pode ser leucemia. Procure o médico e aumente as chances de cura sem sequelas. Com diagnóstico precoce, seu filho é mais forte contra o câncer. Uma campanha da Casa Durval Paiva, há 26 anos, celebrando a vida. Estamos de volta com o Viva Cascudo, aqui da Galeria B612, na Ribeira. Além da literatura e das artes plásticas, Dorian também explorou a criatividade com a tapeçaria. Os tapetes dele ficaram tão famosos que o artista ficou conhecido até mesmo fora do país. Vamos admirar um pouco mais dessa arte genuína de Dorian Gray. No início da década de 70, Dorian Gray descobriu uma nova paixão: a tapeçaria. Além dos pincéis, os fios e tramas coloridas passaram a fazer parte do cotidiano criativo do artista. O encantamento de Dorian com a tapeçaria ocorreu durante uma exposição no Museu de Arte Moderna em São Paulo. Ao retornar a Natal, estava decidido: iria ampliar sua arte e confeccionar tapetes. A destreza ao esboçar os desenhos logo encantou os admiradores. O estilo único adotado na confecção das tapeçarias, onde se percebia a busca incessante por uma identidade, mudou por completo as artes visuais no Rio Grande do Norte. Relembro as minhas impressões diante da obra de Dorian, que eu acho que o momento mais lindo é aquele em que eu chego na universidade, na biblioteca da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e encontro um tipo de tapeçaria que era um salto, não só dentro da própria tapeçaria, mas também dentro das artes visuais do Rio Grande do Norte. Dorian incorpora a tapeçaria, elementos que agregam ali, que dão um novo formato, uma nova leitura do próprio tapete, e fazendo inclusive painéis que são móveis. Eu acho que talvez esse seja não só o grande momento da produção de Dorian Gray, mas também das próprias artes visuais do Rio Grande do Norte. O sucesso da tapeçaria levou Dorian Gray a ultrapassar fronteiras. A primeira exposição internacional foi em Buenos Aires, na Argentina. Seus tapetes também embelezaram o Banco Interamericano de Desenvolvimento dos Estados Unidos, para onde confeccionou 30 peças exclusivas. Arte que encantou os americanos. Osmundo, ele era presidente do Banco do Rio Grande do Norte. Ele foi ao BID de viagem, a negócio do próprio banco. Chegando lá no banco, ele viu uma tapeçaria minha, na Casa Branca, justamente no Departamento de Segurança da Casa Branca. Naquela época, quase 50 anos atrás, foi uma coisa inusitada, um trabalho de um artista do Rio Grande do Norte que ele não sabia absolutamente que tinha chegado, ele não sabia como é que aquele trabalho tinha chegado lá, nem eu sabia, mas estava lá, na Casa Branca. Ele telefonou para mim e disse: olha, quando eu chegar aí a Natal, a gente vai conversar. Aí até que me convidou para expor no BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Eu fiz 30 peças. Dessas 30 peças, mais da metade foi vendida lá nos Estados Unidos. Elas ficaram lá. A minha filha estava no Canadá estudando e vai a um hotel. Lá a apresentação era uma peça de Dorian Gray. Em Berlim eu encontrei uma tapeçaria como esta que tenho aqui, de Dorian Gray. E sei que ele estava na Casa Branca, está apresentado na Casa Branca e está também com trabalho no Vaticano. Os tapetes de Dorian Gray renderam inúmeras encomendas para espaços públicos. Parte dos trabalhos ainda hoje decoram as paredes de prédios públicos da cidade, como a Biblioteca Zila Mamede, na UFRN, a Assembleia Legislativa e o interior do SESC, na Cidade Alta. Este último guarda o maior acervo dos tapetes de Dorian Gray, composto por 19 peças. Em janeiro de 2018, acertadamente o SESC, numa homenagem realmente já numa questão póstuma, né, em 2017 falece o Dorian Gray Caldas, mas o SESC realmente resolve
expor todo esse acervo dessa técnica, dessa linha realmente de artes visuais que o Dorian nos legou. O Dorian realmente traz as questões tanto marítimas, litorâneas, potiguares, quanto sertanejas do nosso interior. Um olhar mais aprofundado dessa técnica da tapeçaria poderá ainda mais trazer à tona, digamos assim, que os esforços do Dorian não foram em vão. O período de 20 anos de dedicação à tapeçaria foi o que deu mais retorno financeiro a Dorian. Mesmo assim, ele percebeu que os fios e tramas coloridas não lhe preenchiam como artista. Eu entendo a dificuldade dele em prosseguir, que seguramente foi o que trouxe melhor retorno financeiro para ele, foi a tapeçaria, né, com imensas encomendas, as instituições, e normalmente a tapeçaria de Dorian tem uma característica muito interessante, que é o exercício do muralismo. É você fazer como se ele estivesse fazendo uma pintura mural em grandes proporções, que você tem tapeçarias imensas de Dorian, e ele colocando isso para que um mural, e ainda mais se esse mural for uma tapeçaria, ele seja harmônico, tem que ter um investimento muito grande do artista, e um domínio muito severo, digamos assim, de como distribuir essas estruturas dentro desse universo. Mas aí ele em determinado momento, ele se dá conta de que ele estaria muito mais identificado, ele estaria muito mais preenchido, que é o termo usado, se ele estivesse pintando, se ele estivesse lendo, do que se ele estivesse coordenando. Em reconhecimento a uma vida inteira de dedicação às artes, em 2008, Dorian Gray recebeu da UFRN o título de doutor honoris causa. Também possui uma cadeira na Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, além de prêmios nacionais e internacionais. O talento de Dorian foi reconhecido por críticos de arte da maior grandeza, como Clarivaldo Prado Valadares e outros que reconheceram. A Universidade Federal fez uma coisa linda, que foi dar o título de doutor honoris causa a Dorian, que não era formado, foi professor do Ateneu. Todos os grandes críticos registraram a destreza, a beleza e o diferencial que Dorian Gray tem nas artes potiguares e também no Brasil. Premiado na França, premiado na Bélgica, com diversas comendas da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, do Instituto Histórico Geográfico, quer dizer, com muitas honrarias, e honrarias que ele não buscava. Eram honrarias que eram conferidas por um reconhecimento absolutamente verdadeiro. Homenagens que eternizam a grandeza de um artista plural, incomparável e genuinamente potiguar. Que maravilha, não é mesmo? Uma tapeçaria mais linda que a outra. E mais do que beleza, são relíquias artesanais com DNA potiguar. E pensa que acabou? Nós vamos para um rápido intervalo, mas na volta vou conversar com a historiadora Arilene Lucena. Nós batemos um papo lá no campus central do IFRN, onde existem obras do artista. A Arilene fez uma vasta pesquisa sobre a vida e a obra de Dorian. Você não pode perder. Manchas roxas, dores nos ossos, reflexo esbranquiçado nos olhos, palidez inexplicada, caroço no corpo, febre prolongada. Os sintomas do câncer infanto-juvenil precisam mais da sua atenção. Na ocorrência de algum deles de forma progressiva, procure um pediatra. Com diagnóstico precoce, as chances de cura são maiores que 70%. Estamos de volta com o programa Viva Cascudo, direto da sala da direção do campus central do IFRN, aqui em Natal, onde guarda um mural extenso com motivos folclóricos de autoria de Dorian Gray. E neste último bloco do programa, eu converso agora com a historiadora e servidora do IFRN, Arilene Lucena, que desenvolveu uma pesquisa sobre a vida e obra de Dorian. Arilene, muito obrigada por nos receber e conversar sobre o seu trabalho. Eu que agradeço pelo convite. E para a gente começar aqui a nossa conversa, o que é que levou você a pesquisar sobre Dorian Gray? Sim,
Bem, a ideia de trabalhar com Dorian Gray foi uma sugestão do meu orientador de pesquisa, o professor Raimundo Nonato, que é do Departamento de História da UFRN. Eu já tinha tido contatos anteriores com Dorian Gray quando eu pesquisava sobre a história do IFRN. Como ele tinha esses trabalhos de arte aqui, eu me interessei para saber como ele tinha feito isso, né? E, posteriormente, ele veio ao campus solicitar que a instituição publicasse a coletânea de poesia. Sim. Então, foram oportunidades prévias, né? Quando eu estava no mestrado, o meu orientador me propôs que nós fizéssemos uma biografia histórica de Dorian Gray. Qual era a ideia? A ideia era a gente pesquisar como Dorian Gray tinha se tornado um artista e como é que ele havia se relacionado com a cidade de Natal ao longo da construção dessa identidade dele como artista. E o que é que foi que você descobriu ao longo desses estudos da sua pesquisa? Primeira coisa que quando você trabalha com a biografia histórica, a gente tem que partir do princípio de que os indivíduos constroem identidades a partir das relações dele com outras pessoas, com outros indivíduos e com os lugares. Então, assim, a trajetória de Dorian Gray, ela é fruto das múltiplas relações que ele estabeleceu com diferentes grupos sociais, fruto também dos lugares onde ele frequentou, das funções que ele assumiu, dos trabalhos que ele recebeu. Então, é fruto de toda essa relação de condicionantes sociais. Então, uma das primeiras relações que a gente pode dizer que foi fundamental assim, para que Dorian se tornasse um artista foi o papel da própria família. Porque, assim, os pais de Dorian Gray lhe deram um suporte material, em primeiro lugar, para que ele conseguisse atuar no ofício da arte, ainda muito jovem, aos 20 anos. Sim. Então, assim, transformando a própria casa da família no ateliê de arte. Até porque Dorian é um artista autodidata, não é isso? Exatamente. Dorian Gray, ele realmente não frequentou escolas de arte, mas ele foi uma pessoa que se esforçou muito por aprender e estar por dentro da linguagem da modernidade. Então, Dorian Gray se considerava o precursor da modernidade artística em Natal. Então, assim, como é que ele teve contato, né, com as várias escolas da modernidade? Tanto por meio de outros intelectuais aqui em Natal, que lhe forneciam revistas ilustradas, como também ele teve a oportunidade de sair de Natal ainda muito cedo, no início da carreira, nos anos 50, para ir ao Rio de Janeiro, visitou galerias, conheceu a obra de arte de Portinari, que foi um dos grandes influenciadores dele. Então, frequentou galerias, frequentou livrarias. Então, ele procurou de todas as maneiras se inteirar e compreender o que era essa modernidade artística para buscar o seu próprio caminho. Exatamente, porque essa grande exposição que ele realizou no início da década de 50, juntamente com Newton Navarro também e outro artista, não foi do nada, né? Porque você está dizendo assim, veio um trabalho antes, veio toda uma busca dele também, para já começar a construir essa identidade de Dorian, é isso? Isso. Na verdade, Dorian, ele construiu para si uma tradição artística, porque ele se considerava herdeiro do tio dele, Moura Rabelo, o tio materno, que havia sido pintor e retratista em Natal nos anos 20 e 30. No entanto, assim, ele não se limitou a reproduzir aquela arte mais acadêmica, vamos dizer assim. Ele queria se tornar um artista moderno. Então, para isso, a primeira atitude dele foi se associar a um artista que já tinha ingressado na carreira pouco tempo antes, mas já tinha uma experiência em Recife e aqui em Natal já tinha estreado uma exposição, que foi Newton Navarro. Foi um grande parceiro, então, de Newton. Para a vida toda, né? Eles criaram um vínculo tanto afetivo quanto profissional. Trabalharam muito tempo, fizeram muitos projetos juntos, né? Inclusive aqui no IFRN
Tanto tem obras de Dorian expostas, quanto também do Newton. Exatamente. Aqui nesse campus Natal Central, em 67, eles receberam, quando o campus estava para ser inaugurado, eles receberam a encomenda para fazer os murais das rampas que dão acesso às salas de aula, e Dorian Gray para fazer esse mural aqui por trás de nós, que ele intitulou de Motivos Folclóricos. Então, foram trabalhos inaugurados em 67. Certo, já trazendo essa característica de modernidade em suas obras. Mas dentro dessa construção, Arilene, da identidade artística, como é o fruto da sua pesquisa, da sua dissertação de mestrado, essa versatilidade de Dorian, que a gente já mostrou aqui nas reportagens do nosso programa, em que ele não foi apenas um artista plástico, ele foi escritor, foi poeta, foi tapeceiro, foi ceramista. Essa versatilidade é o que torna único, é o que cria uma identidade incomparável aqui para as artes plásticas do Rio Grande do Norte? Dorian foi um indivíduo singular por ter se tornado um artista múltiplo, né, de múltiplas facetas. Ao longo da trajetória dele, ele procurou aprender e se expressar por meio de diferentes suportes, né? Então, ele começou como ilustrador, na verdade. Quando Dorian surgiu no meio intelectual de Natal, ele ilustrava livros de outros autores e capas de livros. Depois ele se inseriu na imprensa e aí ele publicou os seus desenhos na imprensa. E a partir daí ele foi incursionando por outros caminhos, né? Quando nas viagens ao Rio ele entrou em contato com a cerâmica, trouxe a cerâmica para cá, teve influência de Bruno Jorge, que era um escultor, cujos trabalhos ele conheceu no Rio. Mais tarde, o muralismo de Portinari, né? A tapeçaria foi de Genário de Carvalho, um artista baiano. As pinturas marinas, que a gente chama as paisagens marinhas, ele foi muito influenciado por um artista, era italiano que morava no Brasil e começou a pintar marinhas em Salvador na década de 50. Então, assim, Dorian foi por essa vertente também. Na verdade, antes de tudo, ele foi um grande observador. Exatamente. E Dorian, ele tinha essa característica realmente, ele era muito curioso. Ele sempre dizia isso realmente nas entrevistas. Eu trabalhei com a metodologia da história oral, que consiste em você compreender como é que o indivíduo constrói a memória da sua trajetória. Sim. Entendeu? Então, assim, nas narrativas dele, ele se apresentava como um indivíduo que sempre tinha sido muito curioso, né? Que procurava de toda maneira se expressar por diferentes formas. E é claro que a gente pode pensar também que para um artista vivendo em Natal nos anos 50 e 60, era muito difícil, primeiro, conseguir um mercado de arte, inserir o seu trabalho, né? Então, assim, Dorian se manteve como artista nessa produção artística por mais de 60 anos. Não, 60 não. Ele começou em 50, foi 60, então, exatamente. 60, ele fez 60 anos, inclusive, comemorou. Então, assim, essa permanência, né, na arte ao longo de todos esses anos, tem muito a ver com essa multiplicidade dele, essa diversidade dele. Porque foi criando de diferentes formas que ele conseguiu inserir a sua arte em diferentes espaços, dialogar com outros grupos, com outras formas de arte, como, por exemplo, a arquitetura moderna, que ele inseriu murais, inseriu cerâmicas em residências e por aí vai. Arilene, você falou aí um pouco da metodologia da sua pesquisa para a dissertação de mestrado, e a sua dissertação ela foi apresentada, foi defendida no ano em que Dorian morreu, que foi 2017. Para você, pessoalmente, né, na sua visão do trabalho que você desenvolveu, dessas entrevistas que você fez com o próprio Dorian, o que é que ficou marcante para você?
Difícil responder essa pergunta. Assim, digamos, eu trabalhei com a metodologia da história oral. Então, entre 2014 e 2016, nós fizemos entrevistas, né? Eu ia à casa dele, as entrevistas foram feitas lá, até porque ele já estava com uma certa dificuldade de mobilidade. Então, assim, Dorian Gray, ele procurava se apresentar como um homem público. Embora ele tivesse uma vida privada, inclusive, embora a própria família dele tivesse tido um papel fundamental na trajetória, né? Mas ele sempre se apresentava nessas narrativas como um homem público, como alguém que tinha produzido muito para a vida cultural da cidade, entendeu? Então, assim, ele, como intelectual também, ele tinha essa preocupação. E, ao mesmo tempo, Dorian já se reconhecia como alguém importante para a cidade. Ele considerava que ele tinha dado uma contribuição muito grande para a vida cultural da cidade. Porque isso está muito inserido dentro dos trabalhos, dos motivos, enfim, das inspirações, dos quadros, enfim, dos trabalhos de Dorian. Ele procurava muito retratar Natal, né? A cultura, enfim, as paisagens, aqui não só de Natal, mas do Rio Grande do Norte, sim, também. Você acha que essa relação hoje de Dorian para Natal, Natal para Dorian, ela é mantida? Com essa identidade artística? O meu trabalho chegou à conclusão de que a arte de Dorian se engajou com um projeto de construção de uma identidade potiguar. Sim. Intencional ou não, o fato é que as obras de Dorian Gray foram associadas a imagens de Natal, ou do Rio Grande do Norte. Por que eu digo associadas? Porque quando a mídia noticiava novas exposições, que Dorian estava apresentando novos quadros, ou que algum intelectual escrevia para o catálogo das suas obras, então esses mesmos intelectuais, essas mesmas pessoas, associavam aqueles trabalhos à ideia da cidade de Natal. Então, e aí, claro que, como eu disse no início, né, as pessoas se influenciam mutuamente. Sim. Então, assim, Dorian também se influenciava por essas leituras que as pessoas faziam acerca das obras dele, né? E, ao mesmo tempo, ele lançava os temas e as pessoas faziam as suas novas leituras ou representações. Então, assim, de fato, Dorian foi alguém que se preocupou em representar a Natal antiga, Natal dos casarios coloniais, das igrejas, dos becos, né? Sob influência de Portinari, ele também elegeu alguns personagens, algumas figuras comuns, homens comuns. Por exemplo, Portinari trabalhou com os trabalhadores dos cafezais. Então, aqui Dorian pensou em produzir o seu trabalho figurando os apanhadores de algodão, os salineiros, os pescadores, os feirantes, exatamente, principalmente esses personagens. Então, se a gente analisar os catálogos dos acervos de arte dele, tanto no Estado, nas diversas secretarias, na Pinacoteca, quanto o acervo privado, no SESC, SENAC, Federação do Comércio, por exemplo, você vai ver que os temas são recorrentes. Isso mesmo. E um tema importantíssimo que tem vinculação com o mural que a gente tem aqui por trás de nós é o dos autos da cidade de Natal. Os autos populares, que são danças dramáticas, muito influenciado pela figura de Cascudo. Cascudo foi uma figura, na época dele, bastante influente para todos os intelectuais que circulavam ao redor dele. Até porque Dorian, no seu lado escritor, no seu lado poeta, né, ele buscou muito esse reconhecimento de não só ser reconhecido como escritor e como poeta, mas também como intelectual e
como você disse, Cascudo já era uma figura consolidada, né, nesse meio intelectual, enfim, como escritor, por tudo que ele é, e inclusive leva o nome aqui do nosso programa. Ah, verdade. Então, Cascudo ele tinha o poder, digamos assim, de conferir prestígio e reconhecimento a quem se aproximava dele. Então, assim, muito também por intermédio, talvez, de outro folclorista local, que era Veríssimo de Melo, cronista da imprensa. Então, Dorian teve a sorte, não sei se seria essa palavra, não seria sorte, em trabalho acadêmico a gente não usa isso. Aproveitou a oportunidade. Isso, surgiu a oportunidade de uma aproximação. Cascudo encomendou uma obra para a casa dele, e isso conferiu muito prestígio para Dorian Gray. Posteriormente, Cascudo apresentou exposições que Dorian fez na cidade. Então, essa aproximação e essa afeição que Dorian tinha por Cascudo fez com que ele tivesse muita influência de aspectos culturais estudados por Cascudo da obra dele. Então, motivos folclóricos é uma dessas influências, resulta de uma dessas influências. Arilene, a gente está vendo aqui que sua pesquisa realmente procurou desvendar bastante curiosidades, meandros até desconhecidos sobre a trajetória de Dorian Gray nas entrevistas que você realizou com ele. Isso pode render aí uma próxima pesquisa de um doutorado? Na verdade, assim, eu não tenho a intenção no momento de ingressar num doutorado, mas eu tenho a intenção de criar uma estratégia ou um suporte para socializar as fontes que eu produzi a partir do meu trabalho com Dorian. Sim. Então, foram diversas entrevistas, inclusive em vídeo, e que resultaram, inclusive, num vídeo. A gente fez um vídeo com essas entrevistas, bem como notícias de jornais. Então, pelo menos da década de 50 e 60, eu reuni muitas notícias acerca de Dorian e sua trajetória, né, e outros documentos, inclusive filmagens de obras de arte dele em diferentes acervos. Então, assim, é uma questão que eu preciso conversar com o meu orientador para pensar numa melhor estratégia, para ver como é que a gente socializa isso, porque essas fontes que eu consegui produzir, elas falam não só sobre Dorian, como eu disse para você, fala sobre todas as relações sociais que ele estabeleceu com a cidade. Então, com certeza, eu ainda estou devendo isso. Eu considero que, primeiro, eu agradeço a família de Dorian Gray por ter me dado a oportunidade, né, de conviver um pouco com eles. Eu considero que eu tive o privilégio, né? E eu acredito que, como existem poucos trabalhos, inclusive sobre a arte em Natal e no Rio Grande do Norte, eu acredito que há campo para diversas outras pesquisas. E nesse caso, você acha que esse artista, esse grande artista que Dorian Gray foi, e ainda tem essa referência para a cultura do Rio Grande do Norte, ele é devidamente valorizado para que essa história, para que essa trajetória dele seja realmente preservada? Eu diria assim que, para as novas gerações, Dorian talvez seja um pouco desconhecido, apesar das tentativas dele de sempre, digamos, ele tinha uma preocupação muito grande em ser visto. Sim. Então, Dorian foi uma pessoa que, durante toda a trajetória de vida dele, ele procurou estar presente nas exposições. Pelo menos uma vez por ano ele tinha que estar numa exposição. Então, para a geração dele, ele se considerava pertencente a uma geração de escritores, de poetas, de artistas, com os quais ele estabeleceu vínculos nos anos 50 e 60. Então, para essa geração de Dorian, sem dúvida nenhuma, foi essa geração que consagrou Dorian Gray, através de artigos na imprensa, através de entrevistas, de prefácios de livro, entendeu? Agora, falta, né, talvez nas escolas, um programa que trabalhe mais sobre a arte potiguar, quem foram os seus artistas.
A valorização da arte de uma forma Isso. geral e, claro, especialmente de Dorian Gray, que tem essa relação muito estreita em sua trajetória com a cultura potiguar, como você falou aqui. E é por isso que a gente espera que, através do programa Viva Cascudo, a gente também deixe essa semente plantada para que as pessoas busquem, né? Procurem se aprofundar sobre essa história desse grande artista potiguar. Arilene, eu agradeço a sua participação aqui, a sua conversa sobre a sua pesquisa a respeito de Dorian Gray. Eu que agradeço. Espero que eu tenha realmente dado uma contribuição para o programa e trazido novas informações, Nuances, novos certeza. conhecimentos sobre ele. Muito obrigada mesmo, com certeza deu sua contribuição. E esta edição do programa Viva Cascudo fica por aqui. A você de casa, continue acompanhando a nossa programação, que tem sempre boas histórias para contar, como essa aqui sobre Dorian Gray. E até o nosso próximo programa.